Da esquerda para direita. Da esquerda para direita, né? O sentido certo. Então, o tema inicial, política social, certo? Então, dentro desse tema, a gente vai dar a oportunidade para você fazer a sua exposição com relação, né, à sua posição, e depois a mesma coisa o Victor. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu só abrir o... Você tá com o cronômetro aí? É bom pôr o cronômetro. Abre você. Vamos. Tantas funcionalidades que não dá nem pra achar, né? Sei demais. Então, podemos? Vamos lá, você que manda. Vai. Eu represento um partido político que fez a maior política de inclusão social que a história do Brasil conheceu. Nós colocamos o pobre dentro do orçamento da União. Nós sabemos que nunca antes na história do Brasil ocorreu um governo que fez tanta política de inclusão social como nós fizemos. E dados econômicos mostram isso, que nós retiramos 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. Nós fizemos uma política social que envolvesse diretamente o povo brasileiro, o povo mais pobre, porque é muito importante ressaltar que todos os governos da história do Brasil fez um governo olhando apenas para a elite, para o mercado financeiro, e nós fizemos um governo que colocamos o pobre ali como centralidade. Você sabe, o Hilário e companheiro, que quando nós chegamos no governo, a gente tinha 3 milhões de jovens nas universidades. Quando nós deixamos o governo com mais de 8 milhões de jovens nas universidades. Isso é política de inclusão social. É fazer cotas para as pessoas que nunca tiveram oportunidade de chegar à universidade, é gerar emprego. Você sabe que nós criamos 27 milhões de empregos com carteira profissional assinada, aumentamos o salário mínimo em mais de 74%, e fizemos também uma política social exitosa da história do Brasil, que hoje é reconhecida internacionalmente. E o meu opositor, ele defende um governo que fez tudo contra aquilo que nós fizemos. Na verdade, ele destruiu tudo que nós fizemos em termos de políticas sociais. O Bolsonaro acabou com Minha Casa Minha Vida, criou uma tal de Casa Verde e Amarela que não foi feita uma casa para o povo mais pobre. Ele tirou o Bolsa Família, ou seja, ele destruiu tudo aquilo que nós fizemos. E é por isso, Hilário e José, que esse ano foi o ano da reconstrução. Foi o ano de reconstruir todas as políticas de inclusão social que nós tínhamos feito e que o governo Bolsonaro destruiu. Então é isso. Excelente. 1 minuto ainda. Quer continuar uma exposição? Pode ir. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá, então. 3 Quanto minutos tempo? pra você fazer sua exposição. 3 minutos, né? Pra você fazer sua exposição também sobre política social, sobre o seu ponto de vista. Ok, em primeiro lugar, o PT sempre tem um discurso muito interessante do ponto de vista até artístico. Parece tô conversando com um ator, com todo respeito ao Henrique aqui, e não te depreciando, porque é muito bom, né? Uma profissão que é maravilhosa no Brasil. Eles expõem alguns números, jogam dados, como o Lula disse aquela vez, né? O Brasil tem não sei quantos milhões de crianças de rua, e depois ele disse, a gente vai jogando números aqui, e se alguém contestar, a gente inventa aí, né? E acerta os ponteiros. O governo Bolsonaro destruiu as políticas sociais. O que eu sei é que o governo Bolsonaro fez com que o programa social, que é o carro-chefe do PT, que é o Bolsa Família, se tornasse o Auxílio Brasil, quase que multiplicando por 4 ou até por 5, né, o valor do benefício dado aos mais pobres, né? E a gente tem que entender que o melhor programa social, como já dizia Ronald Reagan, já dizia também Margaret Thatcher, é o emprego, né? E o emprego ele é alcançado com responsabilidade fiscal, uma das marcas do governo Bolsonaro, que é deixar ao investidor externo e até o investidor interno mesmo, a certeza de que ele vai ter um governo firme para adimplir com as suas dívidas, um governo que vai conseguir fechar as contas no azul, não como o governo do PT tem feito agora, fechando as contas no vermelho e fazendo com que 44% dos investidores externos não confiem mais no Brasil. Nós tivemos aí estatais fechando com saldo positivo nos 4 anos de governo Bolsonaro. Nós tivemos um governo que apresentou a reforma da Previdência, que conseguiu encaixar nos trilhos de novo as contas públicas que estavam perdendo aí as estribeiras. E nós tivemos o primeiro governo da história que reduziu impostos, ou seja, colocou de verdade no bolso do cidadão brasileiro alimentos, gasolina a um preço justo dentro de uma lógica de mercado sem fazer nenhuma manipulação. 1 minuto ainda?
São 2 minutos para a réplica, né? É então isso. tá. Vou usar esse 1 minuto para falar que o melhor programa social que o PT fez aqui, eu não gosto de lançar a mão do argumento ad hominem, mas o melhor programa social que o PT fez, ele fez para os seus próprios apadrinhados, como por exemplo, o Henrique hoje estava comendo lá no Pobre Juan, né? Um lugar que nem todo mundo tem acesso a comer, mas o petista de carteirinha, ele consegue ir lá e comprar, né, o melhor prato, o prato mais caro lá no Pobre Juan. Quantas pessoas podem viajar, por exemplo, para Dubai? Poucas, mas o PT vai levar uma comitiva de 1.337 pessoas para Dubai, paga por você, por mim e por todos os nossos contribuintes. Então esse foi o grande programa social que o PT fez. Um programa social de ajudar os seus apadrinhados, um programa social de levar a Janja, por exemplo, para viajar para a Índia, fazer as suas gracinhas com o dinheiro do cidadão. Certo. 3 minutos. Dá oportunidade para o Henrique agora na sua réplica com 2 minutos. Eu acho simplesmente hilário. Como é que é cara de pau? É muito cara de pau. Seu cara de pau. O presidente Lula foi um cara que abriu de fato o Brasil para o mundo novamente. Nós já batemos a marca de 150 bilhões de dólares em investimentos internacionais, coisa que o presidente dele tinha acabado nesse país, porque ninguém ousava em receber o Bolsonaro em nenhum lugar do mundo. Ele era tão piadista fora do mundo que todo mundo fechou a porta. Então, cita viagem, cita até a comida que eu comi, gente. Seu trabalho tem direito de comer mesmo. Porque na concepção da direita é o seguinte, o pobre, ele tem que comer em lugar ruim mesmo. A elite tem que ficar com o aeroporto cheio só para ela. E nós mudamos essa concepção, meu querido. Nós colocamos o pobre como centro da meta. E é por isso que nós voltamos, Hilário. Nós voltamos para mostrar que todo o povo brasileiro tem que ser, de fato, protagonista da sua própria história. E fomos nós, o governo, que mais fizemos a economia brasileira crescer no início da primeira década do século XXI, e fomos o governo que mais fez política de inclusão social na história desse país. Nunca teve tanta política de inclusão social. E um representante da elite brasileira e da elite política jamais vai aceitar essa concepção histórica que nós fizemos no Brasil, porque foi muita política de inclusão social. A empregada doméstica, ela não conseguia nem colocar a mala dentro do bagageiro, mas ela entrava dentro do avião. Como é que pode? Só foi um metalúrgico sem diploma universitário para dar dignidade ao povo. E vamos dar novamente, a economia está crescendo. 85% de todos os acordos salariais nesse ano dos trabalhadores está com aumento real acima da inflação. No governo do Bolsonaro não teve um aumento do salário mínimo. O povo brasileiro ficou jogado ao léu e o Brasil ficou jogado ao Deus dará. E é por isso que Luiz Inácio Lula da Silva, com 80 anos de idade, voltou para reerguer e construir todas as pontes que o Bolsonaro destruiu. É isso, 2 minutos, muito bem. Vamos lá então passar para a réplica do Vitor. 2 minutos também. Começando aí, a política externa do PT, ela é embasada no alinhamento com países que são chamados aí pelo grande establishment liberal mundial como eixo do mal. Esses são os aliados do Lula. O que seria o eixo do mal? Aqueles países totalitários socialistas que não têm abertura nem econômica e nem da liberdade de expressão. Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, recebeu aí o ditador Maduro, que é mal visto pelo mundo inteiro. Parece que só o Brasil e alguns outros personagens aí desse eixo do mal e conseguem vê-lo com bons olhos. Já o nosso presidente Bolsonaro foi aquele que abriu portas do Brasil para os Estados Unidos, para o Japão. Foi o personagem que trouxe o Brasil de fato para o polo ocidental, né, das relações internacionais. Então o Bolsonaro realmente não tem interesse nenhum em ser recebido na Venezuela ou em países que praticam esse tipo de falta de carinho com a liberdade do povo, né? O Henrico, ele fala muito, um discurso interessante, que é o discurso de como as coisas deveriam ser na teoria, né? E na economia a gente sempre diz isso. Na teoria o salário tinha que ser 10 mil reais, 15 mil reais, na teoria. Só que quando a gente vai aplicar isso na prática, na matemática, as contas não batem. Então o que a gente tem que ter? É pé no chão. E isso que a direita tem, pé no chão, para fazer uma política responsável do ponto de vista fiscal que dê condições para dois polos. Primeiro, ajudar os pobres realmente a saírem da miséria, a conseguirem ter o básico para sobreviver. Então nós da direita defendemos realmente políticas sociais centradas no cidadão e não essas políticas sociais aí coletivistas, e em outro plano,
parar de atrapalhar os ricos a gerarem emprego, com menos burocracia e com menos impostos. Nós temos, de fato, um plano real que pode ser aplicado. Muito bem. E a esquerda tem ideias, né? Fica no plano das ideias. Show de bola, 2 minutos. Agora, finalizando com 1 minuto para tréplica, para a gente concluir a parte das políticas sociais aí. Até abordamos um pouco mais, mas muito bom o debate. Foi bom, isso mesmo. Ampliamos, né? Vamos lá, 1 minuto? Cidadão fala em conter gastos, em reorganizar a casa. Mas foi o Bolsonaro que gastou 378 bilhões distribuindo dinheiro para tentar vencer a eleição. Uai, olha o rombo que o Haddad pegou nesse ano. Um rombo, na verdade, o Bolsonaro deixou as contas no vermelho. E agora sim, o governo do presidente Lula está reconstruindo todas as baboseiras que o Bolsonaro fez para tentar vencer as eleições. Mas não venceu. Não adiantou usar todo o aparato do Estado para tentar vencer as eleições, porque o povo brasileiro decidiu eleger Luiz Inácio Lula da Silva para, felizmente, o nosso povo voltar a ser feliz novamente. E por isso que nós voltamos. Muito bem, ainda tem 15 segundos, quer? Tranquilo? É isso, então vamos finalizar a tréplica do Vitão. Vai lá, Vitor. A realidade é que o Lula voltou porque o establishment assim quis. O Lula voltou porque a mídia assim quis, né? Aqueles que foram muito atingidos, a grande elite real, né, que controla os nossos canais de comunicação, foi atingida pelo corte de verba publicitária do Bolsonaro e por isso trouxeram Lula de volta para arrombar os cofres novamente, os cofres públicos, fazer com que a população brasileira pague de fato por luxos que não deveria pagar. As pessoas comuns abrem mão de seus próprios sonhos para fazer serem realizados os sonhos da mídia, daqueles que trabalham na mídia e daqueles que trabalham na política. Então nós, da direita, infelizmente não conseguimos ganhar essa eleição porque nós estávamos encaminhando para fazer o Brasil ser grande novamente. E infelizmente o establishment nos atrapalhou porque tinha os seus interesses escusos. É uma pena, mas nós vamos retornar, porque agora com o que o Lula tem feito, destruindo o povo, nós vamos voltar com força total. É isso, então. Concluímos aí a primeira parte da pauta. Eu queria passar. O negócio foi quente para Vossa Excelência aí para fazer suas considerações, Hilário. Ô, D2, diminui o ar aqui que o trem esquentou, viu? O debate tá bacana.